Boa tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Tibus do canal Cicleton. Os membros de nível 2 têm direito a indicar vídeos. Eu criei a membresia de nível 2 de manhã. À tarde, mesmo antes de eu anunciar, o Marco Antônio veio me perguntar: por que você não cria uma membresia de nível 2? Eu disse: acabei de criar. Ele foi o primeiro membro de nível 2. Os membros de nível 2 têm direito a participar do nosso chat no Telegram e indicar os vídeos para o nosso canal. O Marco Antônio foi o primeiro a ter esse direito. E ele indicou um vídeo sobre Dostoiévski. E aqui está. Um abraço, Marco Antônio. A todos vocês também sejam membros de nível 2 e prestam seus direitos a mim. Venham pedir ou pelo e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo Telegram, ou pelo próprio WhatsApp para quem tiver. Bem, Dostoiévski é talvez o romancista mais estudado do mundo. Né? Ele é um dos autores mais estudados, talvez, do mundo inteiro, no que diz respeito à prosa. Né? Talvez ele seja o romancista mais estudado. Acho que ele é o romancista mais estudado. Certo? Junto com o Proust. Né? Embora a obra do Dostoiévski tenha uma universalidade bem maior. Então eu acho que ele ainda é em absoluto o mais estudado. E é um autor difícil. Um autor que, em primeiro lugar, é politônico. E ele tem, toda a obra dele tem inúmeros pontos de vista nos quais o ponto de vista do autor é de difícil discernimento. Diante do exposto, eu vou dar aqui algumas notas para vocês entenderem Dostoiévski. Certo? Veja, o primeiro aspecto é um aspecto biográfico. Dostoiévski era um revolucionário, anarquista, que, como todos vocês sabem aqui, essa história já é muito manjada, né? Ele, em um certo dia, né, digamos assim, foi condenado à morte. Na última hora, a sua condenação foi revogada, né? Ele recebeu perdão, anistia, por ordem do czar da época. Então, ele teve uma epifania espiritual. E, como muitos outros autores russos notáveis, né, acabou por se tornar um místico na tradição ortodoxa. Que a Igreja Ortodoxa, é interessante que, apesar do nome, a Igreja Ortodoxa Russa é uma religião que dá uma ênfase muito menor à ortodoxia do que à ortopraxis. O que se chama de ortopraxis, especialmente na sua variante russa. E a Rússia, né, sempre foi um país, certo, onde a intelectualidade e a elite teve uma reverência muito grande pela religião oficial. No Dostoiévski, você vê essa reverência, às vezes heterodoxa, pela ortodoxia. A única intelectualidade russa quase que não tinha uma visão romântica da Igreja Ortodoxa era a intelectualidade que vinha das minorias étnicas imperiais, né? Como, por exemplo, os alemães, os judeus, os poloneses, etc. Apesar de que, vejam que o próprio Dostoiévski, um fato pouco falado, o próprio Dostoiévski era um polonês étnico. Certo? Mesmo isso não era algo absoluto. Mesmo essa certa rebeldia, né, dos grupos étnicos minoritários, né, especialmente os grupos étnicos urbanos. Ou seja, havia muitos intelectuais de origem germânica ou de origem judaica também se converteram à Igreja Ortodoxa. Né? Até Madame Blavatsky, que era uma figura extremamente iconoclasta e hostil
a religiosidade tradicional tinha uma reverência gigantesca pela Igreja Ortodoxa Russa. No romantismo isso se consolida cada vez mais. Né? O romantismo era a idealização do mediado. Então, do não imediato. Vejam que uma grande parte desses intelectuais que aderem à Igreja Ortodoxa Russa e passam a reverenciar a cultura russa são intelectuais que foram criados em um milieu liberal ou secular, ou mesmo de grupos étnicos paralelos, ou dos setores mais libertinos da nobreza que se estabeleceram no reinado de Catarina Grande, que normalmente tinham uma relação muito marginal com a Igreja Ortodoxa. E muitos vinham, inclusive, de um milieu socialista, como é o caso da origem de Dostoiévski. Em grande parte, a ficção de Dostoiévski é uma ficção que mostra que é um relato dessa tensão de ideias que havia nesse momento no Império Russo. Uma tensão na qual várias ideologias e várias ideias se degladiavam pela mente de um povo confuso. Isso, em grande parte, se dá pelo quê? Se dá pela própria religião ortodoxa. Certo? Vejam, a religião ortodoxa tem uma longa tradição de ser uma religião, em primeiro lugar, propícia, paradoxalmente, a heterodoxias e heresias. Vejam que quase todas as grandes heresias do mundo, as grandes heresias do início do cristianismo, nascem em um ambiente bizantino. E havia uma tendência que gerou a famosa expressão discussão bizantina, que é a expressão de que eu não gosto muito, de que houvesse uma cultura de discussão retórica na sociedade em torno dessas heresias, em torno dessas complicações. Né? E isso é algo que é muito transmitido para a Rússia, para a ortodoxia russa. A ortodoxia russa, ela é uma ortodoxia cheia de seitas, né? Cheia de heresias, muitas delas gnósticas ou não, muitas delas internas ao clero, mesmo internas à hierarquia, e muitas delas não. Assim como o velho Império Bizantino, onde muitas das heresias começaram do próprio clero e do próprio alto clero. Né? Foi o patriarca de Constantinopla quem iniciou, por exemplo, a heresia nestoriana, Nestório. Outros patriarcas de Constantinopla inventaram, por exemplo, também a heresia dos iconoclastas. Né? O monofisismo também foi uma ideologia que começou em parte tendo o apoio da corte. Né? E essas confusões sempre se proliferaram também na Rússia, até porque a Rússia, certo? É uma região onde, no seu amplo território, havia muitos remanescentes de várias heresias. Certo? Até o século XIX, ainda havia, na Rússia, nas montanhas do Cáucaso, alguns vilarejos de paulicianos, certo? Uma heresia gnóstica lá, século IV, século V, por aí, certo? Por aí, entre o quarto e quinto século, mais ou menos, né? O sexto. Não tenho agora muita noção exatamente do período original de tempo. E nisso a Rússia também se torna um lugar propício para ideologias. Porque a ideologia, como já mostrou muito bem o Erich Feiglin, é uma
transposição política das heresias, especialmente das heresias milenaristas, gnósticas milenaristas, que sempre foram muito fortes na Rússia. Então, em grande parte por isso, o comunismo e também o anarquismo foram tão fortes assim na Rússia. Você não entende a obra de Dostoiévski se não entender, acima de tudo, que a obra de Dostoiévski tem como ponto central o retrato da luta entre a heresia e a ortodoxia, se é que ela de fato existe. Entendam isso como quiserem. Em grande parte, ela vem de uma mente genial, mas que era presa nisso tudo e que, como tal, era uma mente dividida. É por isso que o Dostoiévski recorre muito, né, a uma figura meditativa que é pouco comum fora da literatura russa, que é a figura do duplo, o doppelganger, né, um termo germânico que se usa muito, que é o quê? O duplo é um alter ego que é uma figura da divisão mental do indivíduo. Em regra, que representa evoluções da dialética interna de alguém. Dostoiévski é o grande codificador dessa figura, certo? Que é uma figura que acaba se tornando muito típica na literatura russa e na mídia, e digamos assim, na cultura russa em geral. Um exemplo disso no cinema é O Espelho, do Tarkovsky, certo? Ainda que, na minha opinião, o grande mestre do uso dessa figura do duplo seja o Borges, né? Seja o Jorge Luiz Borges. E o duplo também adquire um aspecto confessional, um aspecto de autocrítica, do arrependimento do indivíduo nessas várias fases de adesão à ideologia, à heresia e à ortodoxia. Se você não tiver nada disso em mente, desista de entender Dostoiévski. Marco Antônio, um abraço para você. Acredito muito no seu potencial, pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.